Oi, tudo bem? Esse vídeo de hoje eu queria falar sobre o melhor amigo de todo poeta, que é o silêncio. Tô aqui gravando já são as 9 horas da noite, né? Poderia ter gravado esse vídeo ao longo do dia e tal, mas é, sempre tem ali uma sobra, né, de barulho ou uma coisa que chega da rua. E não que seja isso um problema, né, mas eu tava pensando sobre essa ideia do silêncio e como isso ajuda, né, no processo criativo. E aí, né, comentar algumas coisas sobre isso, né, com alguma ideia que me ocorreu e falar um pouco sobre esse processo de criação, né? Mais uma coisa assim mais livre pra gente bater um papo, trocar algumas experiências. Se você que está me assistindo agora também escreve ou tem algum, alguma inspiração pela escrita, né? Poderia me colocar agora aqui nos comentários como é o seu processo de escrita. E aí eu vou compartilhar com vocês aqui também algumas coisas. Eu gosto de sempre de escrever nos primeiros momentos do dia, né? Quando acordar mais cedo e aproveitar o silêncio da manhã. Eu penso até voltar a fazer isso, porque é uma prática que eu fui perdendo, né? Com o tempo, tentando organizar uma série de rotinas, uma série de coisas, mas que é algo que eu vejo como muito saudável, né? Eu não sei como funcionam as outras pessoas, mas eu sei que comigo, se eu não escrevo, é como se a ordem não chegasse, né, ao meu dia, assim. Para mim, a ordem, ela tá muito associada com a escrita. Eu não consigo, escrever para mim ordenadamente já é um processo natural, né? Sempre foi assim. Quando, desde que eu comecei a pensar sobre a escrita, né? Quando eu era mais novo, assim, isso não era muito habitual para mim. Eu era bem ruim, na verdade, na parte de gramática, sempre tinha muitos problemas com isso e a coisa era bem desordenada. Mas sempre que eu comecei a pensar o que eu estava escrevendo, a estrutura começou a saltar muito naturalmente. Quando eu estou escrevendo, né, seja um diário, até uma lista de uma agenda de coisas que eu tenho de fazer, a ordem parece se apresentar muito naturalmente e também a memória, né? E é curioso porque, como a gente viu no Good São Vitor, né, a memória tem uma relação com o engenho, e esse engenho é o que qualifica e classifica, né? Você primeiro qualifica, ou seja, dá uma qualidade, depois você classifica, você organiza. Classificar e separar, organizar, discriminar são quase como sinônimos, né? Então, quando você vai trabalhando dessa forma, ah, de classificando, né, você já automaticamente organiza e você tem um espaço adequado de cada coisa e você tem então uma memória bem estruturada, quase como se fosse um estoque, uma seção, né, de uma biblioteca, né, um conjunto de gavetas. Se a gente pensar na nossa memória como uma série de gavetas, cada uma tratando de um assunto diferente, a grande dificuldade que a gente vai ter é de pegar cada assunto e classificar corretamente. Por isso, engenhos, desculpe, por isso a memória sempre necessita, né, sempre necessita do engenho, ou seja, de um esclarecimento que consiga olhar algo e classificar. Isso se relaciona com isso, né? Ou seja, se eu tenho, por exemplo, um livro, né? Eu olho para o livro e reconheço, bom, isso é um livro, né? Eu consigo classificar uma série de coisas que estão aqui dentro, né? Como o papel, o tipo do papel, a, a fonte, a editoração. Todas essas coisas eu percebo como elementos separados, mas que juntas compõem o livro. Então eu consigo, ao discriminar essas coisas, perceber que o livro necessita de todas elas para se compor, né? Então assim também a memória vai sendo estruturada através do engenho.
E quando a gente vai desenvolvendo a escrita e a escrita durante o silêncio, isso é interessante porque o engenho ele vai podendo se manifestar. Quando a gente está na multidão, no calor da multidão, na turba dos sentidos, muitas vezes nós confundimos as impressões que nos chegam como elementos nossos. Acontece muito quando a gente observa a gente assiste um filme ou algo do tipo, né? Lê um livro, uma notícia e tem uma reação a essa notícia ou essa ideia, né? Acontece que quando a gente toma contato com isso, a gente tem uma reação e essa reação natural ela vem de um arcabouço que a gente já tem organizado, né? E que de alguma forma atuam ou reagem em relação com essa coisa. Então, o exercício, por exemplo, de escrever na multidão, né, no metrô, no ônibus, ele é válido, claro, né? Ele é um outro desafio, mas escrever no silêncio também tem o seu desafio, né? Que é o desafio justamente de trazer a sua voz própria e não deixar soar as vozes intrusas, vamos dizer assim, né? Então, na medida em que a gente vai construindo, né, a nossa identidade, a nossa linguagem, isso vai ficando mais claro, né? E na medida em que a gente vai, então, deixando isso claro, a nossa voz vai fluindo melhor. Essa estrutura, essa clareza, né, do silêncio como esse elemento fundamental, eu utilizo sempre para escrever quando eu faço alguma coisa lá no Substack, né? E aí justamente eu estava pensando sobre isso porque já tem um tempo que eu não escrevo mais nada lá, né? Desde que eu comecei a fazer os vídeos aqui no YouTube, eu parei de dar atenção para aquele espaço, porque eu queria focar aqui, né, nesse processo e desenvolver a reflexão enquanto converso aqui com vocês, né? Isso tem sido um desafio, né? De poder não só de trazer as coisas e processá-las em uma velocidade maior do que eu costumo fazer quando eu estou no texto, né? Como eu tenho de fazer certas conexões mais rapidamente, né? E fazendo mais saltos do que eu faria quando eu faço na escrita, por exemplo. Mas também tem o desafio de, às vezes, quando eu estou falando, como numa conversa, me surge um elemento inesperado, né? Às vezes eu começo um vídeo pensando em alguma coisa e quando eu vou desenvolvendo, isso vai tomando para um outro caminho. E é natural que isso seja assim por conta da naturalidade do discurso falado e como aquilo que eu trouxe para vocês, né? Eu busco desenvolver aquilo que está no meu coração. Eu busco falar com o coração. E isso é um desafio também. Um outro desafio. Para quem, né, é tímido, vai saber do que eu estou falando. E como tem dificuldade de manejar certas coisas. E essa é uma delas, ao meu ver, né? Porém, como eu disse, né, se por um lado eu não me sinto 100% à vontade falando, né, me expressando, me desenvolvendo aqui, eu me sinto muito à vontade quando eu estou escrevendo, né? Quando eu estou escrevendo parece que eu começo a subir, né, no, nos graus assim na minha consciência e como se eu estivesse pegando um elevador, né, um helicóptero e vendo tudo de cima, assim. Engraçado porque muitas vezes tem livros, né, que eu leio que eu não consigo entender o conteúdo. Mas no momento que eu começo a escrever, aquelas impressões que aquele livro deixou na minha alma começam a brotar como se fosse a água que mina da terra, né?
vai fluindo, fluindo, fluindo e parece que tudo está claro, assim. O exercício de escrever sobre algo muitas vezes já me ajudou a entender esse algo e isso só vem com o silêncio, né? Eu vou pensar em produzir algum artigo, né, no Substack para falar sobre isso, né? Então, eu estou devendo isso lá pro pessoal do Substack, eu tenho que retomar lá o trabalho, mas eu espero, né, que vocês tenham entendido o que eu estou querendo colocar aqui em relação ao silêncio. Então, o poeta, para escrever verdadeiramente bem, ele tem que aprender a estar em silêncio. Tanto esse silêncio exterior, que agora nós nos deparamos aqui. Claro que quando a gente está numa cidade, sempre existe um certo barulho de fundo, assim. Seja porque a cidade tem um som muito distante, né? Uma buzina ou um som de um paredão, né? de som. Ou das coisas que acontecem, do vento, às vezes o ouvido está um pouco, né, entupido, assim, dá um som meio diferente também. Enfim, coisas da própria natureza, né? As folhas que balançam com o vento, algum galho que se quebra, um cachorro que late, enfim, nunca há um silêncio 100%. A não ser que a gente esteja numa sala, assim, num laboratório, sei lá. Mas enfim, o importante é saber retirar-se para um local de silêncio, essa é a primeira coisa, primeiro passo. E depois, tendo tomado posse desse silêncio, conseguir conservá-lo para o mundo exterior. Falei da ordem mais cedo, né? Então, quando eu começo a escrever, minha mente automaticamente se organiza e minhas intenções, meus sentimentos começam a ficar claros para mim. Então, se no meu dia eu faço muita bobagem, uma coisa é certa, eu não parei para escrever naquele dia, faltei no exercício da escrita. Isso, isso é muito, muito forte para mim, né? Funciona muito bem. Acho que a única coisa que aqui parava nesse sentido a isso é o exercício da música. Acho que nesse sentido de organização, nem a música é tão organizadora para mim, né? Mas eu acho que quando eu trabalho com a música, eu tenho um efeito mais geral, mais completo, assim, né? Porque tem a ideia da organização, mas tem o tempo certo e tem os sentimentos que dão uma arejada, né? Enquanto a escrita para mim é predominantemente organizativa, assim, ela estrutura, né, a minha alma, a minha mente. E os sentimentos no que tange a escrita, eles muitas vezes conseguem ser suplantados pela minha mente, que consegue conduzir o processo de escrita, né? É uma coisa interessante, assim. Mas no diário, eu deixo que as coisas fluam, né? O que estiver falando mais fortemente, eu deixo fluir para que eu possa perceber o que está se passando pela minha consciência naquele momento, naquele dia, eu possa compreender o que se passa, né? Se é uma motivação justa, se é uma preocupação válida ou se é simplesmente uma doideira que está se passando, eu preciso limpar da minha mente. Constantemente é importante fazermos essas colocações, essas buscas e fazer certas reciclagens, vamos dizer assim. Do contrário, a gente pode acabar tendo alguns problemas, né? Tanto problemas comuns, né, de desordem, de caos na vida, como até problemas mais sérios depois né, clínicos. Então, na medida em que eu escrevo e eu consigo preservar esse silêncio, é como se eu tivesse criado um espaço que eu não consigo compartilhar com o outro. Esse é o espaço da vida interior. Eu então saio na rua e eu estou sempre bem, sempre calmo, sempre tranquilo, porque eu estou vivendo nesse espaço interior. Ainda que eu esteja me comunicando com as pessoas e preste atenção no que elas falam,
esse espaço interior ele não é atingido, né? Ele não é atingido porque ele foi conquistado. Ele é conquistado na medida em que nós passamos um tempo ali dentro. Na medida em que passamos um tempo nesse espaço interior, ele não é contaminado com o que vem de fora, tá? Sabe como uma trilha na natureza? À medida em que vamos passando pelo mesmo lugar, ele fica sempre demarcado, né? E esse espaço interior ele é um ponto dentro da nossa consciência. Ele fica sempre demarcado na medida que nós o frequentamos. Nós não conseguimos nos reportar a esse espaço interior, porque não temos esse costume e nosso eu, ele é sempre um ser meio desconhecido pra gente. Bem, então esse exercício ele se mostra muito fundamental. Caso você tenha uma experiência nisso, né, nisso que eu estou relatando com vocês, por favor, deixe aqui nos comentários, eu gostaria de saber. Né? Eu tenho gostado dos comentários que vocês têm deixado, né? Tem sido bem estimulante, né? Eu sempre quis ter um canal de comunicação, né, com as pessoas, isso já desde a época dos blogs, né? Mas nunca tive essa coragem de começar, assim. E tem sido bom quando vocês deixam um comentário, saber assim, o que vocês pensam. Tenho tido muitos comentários positivos e gostaria de saber o que vocês querem que eu traga aqui no canal, o que vocês têm desenvolvido, quais os interesses de vocês, tá? E caso vocês queiram estudar comigo, né, tem os links aqui embaixo que vão dar para o Clube do Livro e também o link que vai para a oficina de escrita, né? Então, qualquer uma dessas duas formas, né, elas têm como ter acesso a mim e aí caso você queira esse contato mais direto, mais direcionado para uma escrita, né, mais direcionada, ou caso você queira estudar com os mesmos livros que eu tenho estudado no momento e a gente poder conversar sobre eles, tá bem? Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso tenha gostado, deixa o like, por favor. E se inscreva no canal. Um comentário, caso não tenha comentado ainda. E vamos ficando por aqui. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.